Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a aula de hoje? Acompanhe aí na tela. Aula 37, o nosso objeto de conhecimento: textualização, progressão temática, com detalhamento, elementos específicos de coesão referencial e sequencial, uso de organizadores textuais conectivos empregados no interior de e entre frases. Então, turmas, temos muito a falar e vamos lá para a nossa aula? Então, turmas, para nossa aula de hoje, esse início, nós vamos assistir a um vídeo. Vamos lá, prestem atenção aí ao vídeo. Olá! No Semi-News de hoje, iremos saber como ter uma alimentação saudável e equilibrada com produtos regionais. A reportagem é da nossa querida repórter Daniele Costa. É com você, Dani. O que você acha da combinação como prato principal de um almoço, o peixe amazônico chamado tambaqui, e de sobremesa, um gostoso açaí? É de dar água na boca, não é? Você sabia que o tambaqui e o açaí são dois elementos essenciais da culinária e cultura da região amazônica? O primeiro é um peixe de água doce. Ele é não apenas um símbolo da riqueza natural da Amazônia, mas também uma fonte de alimento valiosa. Esse peixe é apreciado por sua carne saborosa e rica em ômega 3, sendo uma escolha popular na culinária local, seja grelhado, assado ou preparado de outras formas criativas. Já o segundo é uma fruta roxa, escura. Ela oferece uma explosão de sabor e nutrientes. Esse fruto é uma escolha popular para uma refeição energética e saudável. Portanto, a combinação desses dois alimentos exemplifica a diversidade e a riqueza gastronômica da região. Então, turmas, acabamos de assistir a uma reportagem que traz essa ideia de dois elementos, né? Informando que o tambaqui, que o açaí, eles são, assim, essenciais na nossa cultura da região amazônica, certo? Então, é um tipo de texto que faz essa divulgação. Observem que é um texto que informa algo do nosso cotidiano. Então, ele trouxe uma linguagem mais denotativa, uma linguagem mais objetiva e também traz os fatos do nosso cotidiano e houve informações aí que faz com que a gente conheça mais esses dois elementos essenciais. Pois bem, a aula de hoje ela vai situar justamente em elementos, em palavras que se conectam ou que fazem referência a algum elemento, a algum ser que já foi mencionado. E para que a gente possa desenvolver sobre este assunto, eu quero que vocês acompanhem novamente o texto. Observem aí na tela. Pois bem, temos aqui o título, combinação perfeita. Então, esse título, ele já traz uma curiosidade. Qual será essa combinação perfeita que esse título está apresentando? Aí, no primeiro período do texto, ele já
traz esses dois elementos, o tambaqui e também o açaí. Ele retoma uma informação desses dois elementos. São dois elementos essenciais da culinária e cultura da região amazônica. Então, observe que nesse primeiro período aqui do texto, o texto ele informa, ele dá aí essa informação sobre esses dois elementos da culinária amazônica. Na sequência, ele vai explicando. O primeiro é um peixe de água doce. Ele é não apenas um símbolo da riqueza natural da Amazônia, mas também uma fonte de alimento valiosa. Pois bem, então, até aqui, turma, nós estamos observando que todo esse contexto está se referindo ao tambaqui, ou seja, a organização textual. Aí, continuando, nesse outro período, esse peixe é apreciado por sua carne saborosa e rica em ômega 3, sendo uma escolha popular na culinária local, seja grelhado, assado ou preparado de outras formas criativas. Então, turma, nesse primeiro momento, esse texto ele faz uma informação. Lá no início da introdução, ele colocou dois substantivos, que é o tambaqui e o açaí, e ao longo desse corpo desse texto, ele coloca primeiro a informação desse primeiro elemento, que é o tambaqui, certo? Vamos continuar vendo o texto. Pois bem, já o segundo, que nós já sabemos que é o elemento açaí, é uma fruta roxa escura. Ela oferece uma explosão de sabor e nutrientes. Esse fruto é uma escolha popular para uma refeição energética e saudável. Então, turma, nesse ponto do texto, ele faz uma referência, uma explicação agora sobre o açaí. Observem que o texto coloca uma introdução, depois ele vai explicar sobre o tambaqui, em seguida ele aponta as informações, como nós acabamos de ver, sobre o outro elemento que é o açaí, mas não acaba por aí. O pensamento, ele traz uma retomada daquilo que o texto afirmou lá na introdução. Vejamos aí o final do texto com essa ideia de conclusão. Acompanhe aí na tela. Portanto, começando aqui, a combinação desses dois elementos. Quais são esses dois elementos? O tambaqui e o açaí. Elementos exemplifica alimentos, exemplifica a diversidade e a riqueza gastronômica da região. Certo, turma? Então, nós percebemos que nesse texto, ele é um texto não literário, porque ele traz informações do nosso cotidiano, com palavras que estão com significados denotativos e com uma linguagem objetiva. E detalhe, esse gênero, quando ele se comporta com a ideia de introdução, de desenvolvimento, que vai explicando o que é afirmado lá no início do texto, e tem um fechamento de conclusão, nós chamamos ele de texto discursivo, expositivo, porque está expondo características e
explicando informações. Nesse caso, nós temos aí falando sobre e desenvolvendo sobre 2 elementos que são saborosos na nossa culinária, certinho? Ao longo do texto, vocês observaram que houve palavras destacadas, né? Olha só, olha para o texto novamente. Deixa eu voltar aqui. Observem que logo no desenvolvimento do texto, nós temos o primeiro destacado, a palavra ele destacada, mas também esse. E nesse primeiro contexto aqui, eles estão se referindo ao tambaqui. Já adiante, nós temos o segundo, ela, esse fruto, que faz referência ao açaí, que são palavras aí destacadas que estão unindo o texto para ele ficar em harmonia, sem repetições. E aí, no final do texto, o texto apresenta aqui uma palavra que sinaliza para o leitor que nós vamos finalizar o pensamento, certo? Então, essas palavras, turmas, que estão em destaque no texto, são justamente o que nós vamos dialogar dentro do assunto de coesão referencial e coesão conectiva. Mas, professora, você deve estar se perguntando, o que é essa coesão referencial, coesão conectiva? Vamos ver o conceito e aí nós vamos desenvolvendo. Acompanhe o conceito. O conceito, vamos lá. Conceito de coesão, né? De elementos coesivos. Os elementos específicos de coesão são recursos linguísticos. Aí eu quero que vocês fiquem atentos. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Recursos linguísticos. Recursos linguísticos são palavras, turmas. Palavras que vão nos dar essa conexão ou então fazer uma retomada do que já foi mencionado dentro de um contexto, né? Usadas para conectar partes de um texto de maneira coesiva ou coerente. Ou seja, interligar palavras dentro de um texto, trazendo significados, trazendo sentidos. Aí, esses elementos linguísticos, eles ajudam a garantir a fluidez e a compreensão do texto para o leitor. Aí nós temos as duas coesão que nós vamos trabalhar, que é a coesão de referenciação ou referencial. A gente pode falar tanto referenciação ou referencial, e também a coesão conectiva, tá? Então, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, observem aí, por exemplo, aqui, os 8º anos terminaram a DLI. Eles, deixa eu escrever aqui com outra cor para ficar mais destacado. Eles estão de parabéns. Então, observem aqui, turma, eu falei de vocês 2 vezes. Aqui, 8º anos, terminaram a DLI e essa palavra, ele faz uma retomada às turmas do 8º ano. Então, aqui nós temos esse elemento de coesão, que faz essa retomada. Esse exemplo se refere à coesão referencial.
É uma palavra que vai fazer essa retomada de algo que já foi mencionado anteriormente. Agora temos também, para hoje, a coesão por conectivo, que vai ser uma palavra que vai conectar. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo e aí a gente desenvolve melhor essa conceituação. Os 8º anos terminaram a DLI. Ponto. Portanto, estão de parabéns. Estão de parabéns. Observem que há uma informação de vocês, dos 8º anos, certo? E logo mais tem uma ideia de conclusão, né? Portanto, estão de parabéns. Essa palavrinha aqui traz essa carga semântica de conclusão. Então, nós chamamos de um elemento conectivo, né? De coesão por conectivo. Certo, turma? Então, hoje, nós vamos trabalhar essas duas conexões aí. Tanto coesão que retoma o texto já mencionado, ou aquela que vai trazer uma ligação, uma conexão. Vamos acompanhar aí agora o conceito de coesão referencial, tá? Observem aí na tela. Conceituação de referenciação ou referencial, pode ser também essa palavra. Olha aí o conceito. Consiste no uso de pronomes, palavras substantivadas ou expressões que referenciam elementos mencionados anteriormente no texto. Anteriormente no texto, evitando repetições desnecessárias. Só um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando ele coloca que faz essa coesão referencial, pronome é uma classe gramatical que substitui um ser. Por exemplo, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, está substituindo um ser. Temos também outros pronomes, como os demonstrativos, os possessivos. Então, eles são elementos que vão fazer parte dessa coesão referencial. Assim como o conceito também colocou palavras substantivadas. O que é palavras substantivadas? São aquelas palavras que pertencem a uma classe gramatical que não é do substantivo, ao acompanhar um artigo ou até um pronome, e passam a ser palavras substantivadas. Por exemplo, o cantar dos pássaros é lindo. A essência da palavra cantar é verbo, mas nesse contexto, o cantar dos pássaros é lindo, esse verbo ele se torna uma palavra substantivada. Vamos, então, verificar aí o exemplo. Observem, exemplo textual 1. Essa ideia de referência, de coesão por referência. Pegando lá o nosso texto. O tambaqui e o açaí são dois elementos essenciais da culinária e cultura da região amazônica. O primeiro, olha lá, gente, nós temos aqui uma palavra substantivada. Primeiro, numeral na essência, mas ele está acompanhado pelo artigo O. Então, se torna uma palavra substantivada. E é uma coesão referencial porque o primeiro está se referindo ao tambaqui. É um peixe de água doce. Ele é não apenas um símbolo da riqueza natural da Amazônia. Ele, para não repetir a palavra tambaqui, ele faz uma retomada. Então, aí nós temos uma coesão por referência ou coesão por referenciação, certinho? Vamos ver um outro exemplo para ficar melhor. Continuando o texto. Esse peixe é apreciado por sua carne saborosa e rica.
Aqui essa palavra é um pronome demonstrativo. Esse intensifica que o restante da informação é sobre o tambaqui. Então, coesão referencial, fazendo menção a uma palavra que já foi falada, mencionada, citada. Vamos ver o segundo exemplo. Ideia de referência ainda, tá? Já o segundo é uma fruta roxa, escura. Ela oferece uma explosão de sabor e nutrientes. Esse fruto é uma escolha popular para uma refeição energética e saudável. Olha lá, turma, já o segundo está se referindo ao açaí, e o açaí está lá na introdução. Para não repetir a palavra, foi usada aí essa palavra substantivada, o segundo. O O acompanhando, o numeral segundo sendo acompanhado pelo artigo. Então, se torna uma palavra substantivada. E coesão referencial. Ela, olha, se referindo à fruta, ao açaí, né? Ok, então, coesão referencial. E também nós temos aqui esse fruto fazendo menção, fazendo referência ao açaí. Certo, turma? Então, nós observamos aí exemplos particulares, que foi aquelas primeiras frases, como também dentro do contexto que nós vimos lá do texto do início da aula. Lembrando que esse texto tem uma característica dissertativa expositiva, certinho? Vamos continuar, então, o nosso conteúdo. Olha lá, agora vamos trabalhar o conceito de coesão por conectivos. O que são essa coesão por conectivos? São palavras ou expressões usadas para estabelecer conexões, ligações que têm sentido, né? Conexões lógicas entre ideias ou partes do texto. Como as palavras, nós vamos utilizar como exemplo de conexão, coesão por conexão, o portanto, o além disso e o contudo. O portanto, oitavo ano, tem uma semântica de conclusão. Já o além disso, traz uma ideia semântica de acréscimo. Tá? Além disso. E, contudo, traz a ideia de adversidade. Esse V saiu feio. Deixa eu apagar aqui. A ideia de adversidade. Adversidade. Olha lá. Por conclusão. Exemplo textual, ideia de conclusão. Aqui interligando o nosso primeiro elemento de conexão. Portanto, a combinação desses dois elementos exemplifica a diversidade e a riqueza gastronômica da região, certo? Agora, para a gente ver exemplo de além disso, acompanhe aqui no quadro, tá? Vamos ver aqui um exemplo, deixa eu pegar aqui. Olha só, gente. Usando o conectivo além disso, tá? O vendedor não é confiável. Além disso, não vou comprar nada.
Além disso, não vou comprar nada. Então, nós temos aqui a primeira informação, o vendedor não é confiável. Então, se ele não é confiável, aí acrescenta, né, da ideia de acréscimo aqui. Além disso, não vou comprar nada. Próximo de contudo, nós temos o aluno não conseguiu estudar. Contudo, passou. Passou na prova. Ou seja, a ideia de adversidade. Então, nós temos aí a coesão por conexão, tá? Vamos prosseguindo. E aí, só para intensificar, turma, nós temos aqui ainda o nosso texto e ele está dividido entre essas partes e também está em destaque esses elementos de coesão. Então, para a introdução do nosso texto, nós temos aí o tambaqui e o açaí são dois elementos essenciais da culinária e cultura da região amazônica. Essa é uma informação. Mas por que o tambaqui e o açaí são esses dois elementos? O texto já vai explicando. E justamente ele faz essa divisão. Ele tem o primeiro desenvolvimento. O primeiro é um peixe de água doce, ele é não apenas um símbolo da riqueza natural da Amazônia, mas também uma fonte de alimento valiosa. Esse peixe é apreciado por sua carne saborosa e rica em ômega 3, sendo uma escolha popular na culinária local, seja grelhado, assado ou preparado de outras formas criativas. Desenvolvimento 2. Já o segundo, se referindo ao açaí, é uma fruta roxa e escura. Ela oferece uma explosão de sabor e nutrientes. Esse fruto é uma escolha popular para uma refeição energética e saudável. Conclusão, portanto, a combinação desses dois elementos exemplifica a diversidade e a riqueza gastronômica da região. Certo? Então, nós temos um texto aí dissertativo, colocando a introdução, desenvolvimento e os elementos de conexão. Então, para recapitular, para nós fecharmos a nossa aula, nós temos aqui: o trânsito estava caótico, portanto, cheguei atrasado. Então, nós já sabemos que o portanto, ele traz uma ideia de conclusão. Com isso, ele é um elemento de coesão. Mas qual seria esse elemento de coesão? Já que ele está fazendo uma conexão de uma oração para outra, trazendo essa ideia de conclusão, nós temos aí a coesão de conectivo. Temos mais um exemplo. João comprou um carro novo. Ele está muito satisfeito com a compra. Observe, nós temos duas orações e na segunda oração também está se referindo a João. Só que na segunda oração não usou a palavra João, usou o pronome ele. E esse ele está fazendo uma retomada ao João. Com isso, ele é um elemento coesivo de referenciação. Pois bem, turmas, nossa aula de hoje trabalhou esses elementos conectivos, tanto de referência quanto de conexão. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima!